Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Café com Rosana Paz. E aí, vocês estão gostando dessa nova fase, dessa nova temporada? Vocês conheceram um pouquinho mais de como o Júnior, na última entrevista, acionou o poder do evangelho na vida dele? Eu fico feliz por isso. E hoje eu tô aqui com uma entrevistada maravilhosa, que é a Camila Figueroa. Tudo bem, meu amor? Tudo, muito bem. Obrigada por aceitar mais uma vez fazer parte aqui desse projeto Café com Rosana Paz. E a gente quer saber de tudo da sua vida. Gente, Camila, ela é médica, ela é mãe, ela é idealizadora de vários projetos sociais. E vocês precisam conhecer mais um pouquinho da vida dela. E primeiro de tudo, ela é temente a Deus, sim. Camila, ponto principal que eu acho que a gente está vivendo em tempos, você como médica, né? Em tempos difíceis relacionados à saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Como que você, como médica, concilia a ciência e a fé? Comecei difícil, hein? Já chegou chegando, né? Chegando. Primeiro, simples, né? Lendo a Bíblia e buscando a Deus. A gente vai aprendendo ao longo da faculdade, ao longo da vida, a ciência. Faz parte da profissão, né? A gente tem que estudar para poder ajudar. Mas eu vejo que o meu diferencial de hoje em dia realmente é ter Jesus comigo o tempo todo. Quando eu chego nos lugares, apesar do conhecimento adquirido, que nunca vai ser o suficiente, sempre temos que buscar, estudar, enfim, Jesus faz a diferença. Né? Eu busco aliar. Eu acredito que uma pessoa que vai te procurar com uma doença, entre aspas, né? Ela precisa, às vezes, de mais do que um remédio. Ela precisa de atenção, ela precisa de carinho, ela precisa de olhos nos olhos. Então, quando meus pacientes vêm, eu falo assim, e aí, o que eu posso te ajudar? Eu começo a consulta assim. E eu acho que é isso que faz a diferença. Isso é maravilhoso, né? O lado humano, né? Porque hoje em dia a gente vê assim, os médicos mesmo, as pessoas estão tão exaustas de tudo isso que está acontecendo, que acaba tratando as pessoas como números, assim. E você olhar no olho da pessoa e perguntar, né, como que eu posso te ajudar, faz toda a diferença, né, Camila? Faz. Às vezes é difícil. Tem sido uma rotina bem cansativa, né? A rotina de cuidar do outro é bem cansativa. Mas eu tento sempre manter o olhar no alvo, né? Isso. O olhar é por quê e para que eu estou fazendo isso. Isso é só para o meu ego? Isso é só para eu ser uma profissional? Ou será que eu estou ali para ser usada, né? Será que Deus está fazendo através de mim? É isso que eu acredito. E Camila, curiosidade minha, tá? Você está ali num ambiente de muita dor o tempo todo, né? De muita angústia, muito sofrimento. Como que você faz para não deixar isso te afetar fisicamente, emocionalmente falando? Eu acho que a única palavra é Jesus, né? A gente tem que buscar. Eu procuro, toda semana eu estou na igreja, porque é um momento que eu me reabasteço. Né? É um momento que eu grito, que eu choro, que eu faço malabar, né? Para realmente poder me munir da energia e do amor necessário para trabalhar. Mas às vezes a gente esquece também, às vezes a gente fica cansado, a gente também se depara com situações que a gente não consegue muito bem lidar, mas são momentos pequenos. A gente volta, rebobina, liga pro líder, me ajuda aí, vamos embora. E graças a Deus a gente tem essa fonte inesgotável de amor e de força para reabastecer, né? Eu fico imaginando assim, como que é você, provavelmente seu esposo é médico, né? Você vive nesse meio. Como que as pessoas que não têm, né, que não conhecem esse Jesus que a gente ama, que é amigo nosso, que é próximo, ele não tá lá fora, ele tá tipo perto da gente. Como que funciona, assim, para as pessoas se reabastecerem? Não sei. Sério? Não sei. De verdade. Eu acho que a pessoa deve dar uma surtada, né? Não sei, porque assim, é muito pesado. É pesado. É pesado. É pesado a rotina. A rotina é pesada. O que a gente convive é pesado. Então, sem Jesus é difícil. Mas a pessoa consegue. Até quando eu não sei, mas consegue. Assim, lógico, gente, vamos lá.
tem o lado tipo, você pratica esportes, né? Você faz... Agora tenho feito. Tem todo, né? A gente tem várias coisas que fazem a gente cuidar da nossa saúde mental. Você praticar esportes, você fazer uma meditação, você ter uma vida social, mas... Tentar se alimentar melhor, enfim, a gente tenta buscar a parte física, né, da coisa. Mas realmente a parte espiritual, ela é essencial, né? Eu tenho visto muitos amigos que estão passando por momentos muito complicados. E a galera é cética, né? Assim... Nem todos, mas... Tá mudando um pouco tá isso, mudando né? um pouco. Essa pandemia ensinou muita coisa, né? Muito milagre, assim, da pessoa Muito. falar, Eu vejo não, milagre essa pessoa todos tava os dias. com 90% do pulmão comprometido e... Tinha todas as comorbidades possíveis pra dar ruim e dar bom, assim. Você fala, caramba, então tem algo mais aí. Sabe por que eu tô falando isso? Assim, na igreja onde eu congrego, sem brincadeira, a gente orou por muita gente com Covid internado, entubado e muito comprometido. E assim, 90% das pessoas depois voltaram e deram testemunho de cura. Incrível. Então é muito incrível, assim, eu creio muito nesse poder de cura mesmo. Na fé em ação, né? Na fé em ação. No amor em ação, porque você orar por uma pessoa é amor, eu acredito nisso. Nós temos uma vida muito atribulada, né? Muitas coisas para fazer, e você parar o seu tempo para orar por uma pessoa, eu acho que é a maior prova de amor. Muito. Eu acredito muito nisso. Muito. E é bom, parece que faz mais bem pra gente, assim, né? Sempre quando a gente ajuda o outro, a gente tem um projeto, né, Rô, que a gente sabe. Temos. Toda vez que a gente ajuda o outro, eu acredito que a gente receba 3, 4 vezes mais. Eu acredito que, às vezes eu acho até que eu sou um pouco egoísta em relação a isso. Porque ajudar o outro, pra mim, na verdade, está me ajudando mais. Né? Se faz tão bem pra gente, como a gente pode realmente colocar o amor em ação. Eu creio que o amor, ele tem que estar em ação, não só falar. Acho que as pessoas às vezes falam muito de amor, mas no dia a dia, se você não se policiar, você não consegue colocar esse amor em prática. Então o amor, eu acredito que é isso. Eu acho que Jesus é isso, é colocar amor em ação, em tudo. Não precisa ser na igreja. Amiga, é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo, né? Isso. Essas duas coisas parecem ser tão simples, mas se todo mundo seguisse isso, eu acho que o mundo seria totalmente diferente em todos os aspectos, né? Você amar verdadeiramente o próximo. E todos os dias e todas as horas. É. Né? Porque às vezes fica querendo coisas ideais. E agora nessa pandemia, por exemplo, a gente não conseguiu fazer como a gente gosta, né? Fazer eventos que a gente pudesse realmente levar amor para as pessoas através das perucas, através do carinho que a gente dá. Mas eu falei, eu tenho que dar um jeito. Então eu te mostrei, né? Agora a gente conseguiu entregar algumas perucas lá no Antônio Pedro e a felicidade dessas pessoas por receberem isso, né? Então, gente, só para vocês entenderem, a Camila tem um projeto chamado Amor em Cada Fio. E ela, como médica, em parceria com o salão, a gente faz doação de cortes de cabelo para produção de perucas. E ela faz todo um acompanhamento com as pacientes que estão sem o cabelinho para receber a peruquinha. E elas ficam tão felizes. É muito amor em forma de peruca, né? E pensa numa pessoa generosa, uma pessoa que ama ajudar o próximo. E a Camila, ela faz isso, assim, sabe? E eu te admiro muito por esse seu lado, assim, porque você, às vezes, você acha que você olha mais o outro do que a si mesmo, né? Você tá sempre ajudando, tá sempre dando uma palavra de amor para aquelas mulheres ali. E você tem maior paciência para fazer aquele acompanhamento com elas, né? O que eu aprendi na minha vida, né? A gente só tem uma vida. Então eu acredito que ela passa muito rápido. O que eu tento fazer? Eu tento ser amor todos os dias. Eu tenho vários defeitos, né? Todos nós temos. Mas eu tento me colocar no lugar do outro. Quando eu vou atender alguém ou quando eu vou ser amiga simplesmente de uma pessoa, eu tento me colocar no lugar dela. E será que eu faria isso se fosse para mim ou para alguém da minha família? Então eu busco fazer isso. Às vezes eu não acerto, às vezes sim, né? Faz parte. Mas é importante a gente tentar fazer isso o máximo de vezes ao longo do dia, ao longo da semana e ao longo do mês. Sim. É o que eu tento. E, Camila, independente, né, da sua religião, aonde você estiver, você transmitindo um amor de Cristo,
você não tem barreira nenhuma, né? Não, eu Porque acredito. você, como médica, você não pode falar de religião dentro do hospital ou dentro da sua clínica. Isso daí, isso daí não importa muito, sabe? Uhum. Porque eu acho que às vezes a gente transmite muito mais amor sem falar. Uhum. Então, eu acredito que eu tenho dado muito meus testemunhos, assim. Eu acredito que todo mundo tem sempre um testemunho para dar, sempre. Basta você ver o ponto de vista. Mas eu sempre tenho vários testemunhos e eu acredito que você falar do seu dia a dia, ele é o maior testemunho. E isso, às vezes, você fala, isso é uma besteira para você. Mas você falando isso muitas vezes atinge muitas pessoas. Verdade. Na maternidade, eu vejo, né, que quando eu comecei a estudar para fazer medicina, depois de já estar um pouquinho mais velha, eu sempre quis ser médica, mas eu era fisioterapeuta antes, porque eu adorava também a fisioterapia, mas o meu objetivo maior de vida sempre foi ser médica, eu sempre quis ser médica. E eu fui aprender, né, fui tentar ser médica com 20 e poucos anos, 27 anos. Eu estudava com pessoas 10 menos também, anos, tá? 10 anos a menos. Imagina, a pessoa já, tipo, com 2 filhos, com a vida toda estabilizada, decidir ser médica, estudar pra caramba. Olha isso. Mas eu estudei pra caramba, mas até hoje eu não acredito, sabia? Porque Deus é que fez esse Conta, negócio aí, que eu cara. acho que assim, quem tá em casa, você que está em casa, mãe com filho, achando que acabou, que não tem mais sonho na vida que possa realizar. Gente, essa mulher estudou pra medicina e passou. E hoje ela exerce a profissão. E passei, mas não foi pela minha vontade, não foi pela minha força, de verdade. Porque até hoje eu não acredito que eu consegui. De verdade, eu falo, cara, foi Deus nessa parada. Como que foi? Conta pra gente. Como que foi assim que você, tipo, pronto, vou... Não, na verdade tudo aconteceu porque meu cunhado queria estudar medicina. E aí a minha sogra falou, Camila, você é estudiosa, vai lá estudar com ele. Meus filhos tinham, o Bernardo tinha 3 anos e a Alicia tinha 10 meses. E ela falou, aquela fase que você tá enlouquecida como mãe em casa. Foi brabo. Mas eu sempre tive muitas pessoas para me ajudarem, né? Eu sempre tive uma rede de apoio que eu acho que é essencial, realmente. Não conseguiria fazer nada não fossem eles, sabe? Então eu comecei a estudar, só que eu falo que Deus, ele cega a gente, né? Eu, 10 Seu anos... chamado. Eu estudava e eu falei, vou fazer isso aqui ser bom. E aí a gente estudava num cursinho pré-vestibular que a gente estudava pra caramba. Você foi pra acompanhar ele, assim? Eu fui pra estudar, entre aspas, mas o objetivo maior era que pra incentivá-lo. E no final das contas, eu agradeci aquela oportunidade, porque era uma oportunidade de vida depois de alguns anos, né? Ter assim, seu sonho, né? Quase acontecendo, né? Quase acontecendo. Então eu falei, cara, eu vou chegar aqui e vou fazer meu melhor. Se for pra ser, vai ser. E eu consegui passar, sabe? Uma coisa incrível, assim. Você foi na cara e na coragem, na fé. Nessa época, você já era convertida? Como que era a sua vida? Nessa época, não. Espiritual? Nessa época, eu acreditava em Deus, agradecia, sempre fui muito grata, sempre fui muito... Eu tava pensando outro dia que eu sempre tive o apelido de sorriso. Eu sempre fui muito alegre, sempre fui muito grata a tudo. Mas eu não conheci esse Jesus que eu conheço hoje. E no meio do processo, né, quando eu tava estudando já, eu me converti. E aí eu falei, caramba, isso é meio diferente do que eu conheço. Bem diferente. E nesse meio do processo ainda apareceu uma prova de transferência para a UF, né? Na época eu estudava numa faculdade particular. E tinham 4 vagas. Eu tinha 1 mês para estudar e eu não sabia nem por onde começar. E foi nessa que Deus mostrou que ele realmente estava comigo, sabe? Você queria ser transferida para perto da sua casa, é isso? Para uma faculdade pública que eu não precisasse pagar, né? Sim, claro. Então, era uma coisa que... E eu estudava... Minha mãe sempre trabalhava na UF e eu passava na UF todo... Assim, eu passava e falava, um dia eu vou estudar aqui. E quando apareceu essa oportunidade, eu falei, caramba, esse negócio é de Deus. Mas como é que eu vou passar? Porque tinha prova. E eram 4 vagas e eu falei, cara, bom, vou fazer o meu melhor. O testemunho é grande, depois eu conto. Mas... Pode contar, conta. Começou assim, eu passei meu primeiro Réveillon na igreja e 8 dias depois abriu essa prova de transferência. Isso era um 8 de janeiro. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? A prova é dia 8 de fevereiro, não sei nem o que eu vou fazer.
comecei a fazer jejum de Daniel. Eu que sou comilona, e eu falei, meu Deus, vou fazer, porque Deus tem que romper nesse negócio aí. Explica pra quem não sabe o que é. É um jejum meio brabo. O jejum, gente, a gente faz quando a gente quer alguma coisa assim... Muito difícil. E Deus tem que dar o caminho. Aí conta. E aí depois que isso começou a acontecer, Deus começou a me dar as chaves do que eu tinha que fazer. Os processos, né? Como estudar, para onde ir, a quem procurar. E nesse meio do caminho, eu comecei a estudar, fiz um cursinho e tal. Agora, eu acho muito interessante que no dia da prova eu estava tão nervosa, eu estava com tanto medo. Eu falei, meu Deus, será que agora é a hora? E eu fechava o olho e via Jesus, cara, muito doido. Ele fazia assim pra mim, ó, vai, segue, coragem. Eu falei, que coisa doida. Maneiro, Jesus é doidão que nem eu. Caraca. E vi o leão, coragem, cara, não desiste. E eu fui a última a sair da prova. Eu saí assim meio, cara, não deu, tá muito difícil e tal. E algum tempo depois eu tava em 6º lugar, eram 4 vagas. Mas mesmo assim eu não desisti, e aí pedi revisão de prova e tal, fiquei em 5º, mas mesmo assim não tinha passado, né? Tava lá na portinha, mas não tinha passado. Aí, eis que o Senhor abriu mais uma vaga pra mim. E foram 5 vagas, eu entrei nessa vaga da UF. E desde então eu era tão grata ao Senhor que eu falei, cara, eu tenho que fazer diferença nesse lugar. Eu sei que isso aqui é de Deus, cara. Se eu tô aqui é porque eu não tinha capacidade de passar. Eu concorri com pessoas muito, muito, muito melhores do que eu, que estudavam muito mais do que eu, que sabiam muito mais a matéria do que eu. E eu tinha consciência de que... E ele faz isso pra mostrar pra gente mesmo que não é da gente. Não é da gente, não é isso de você. Ele que te colocou lá. Exatamente, exatamente. Ai, e desde que eu entrei lá, eu comecei a fazer o meu melhor. E aí apareceu... Eu fui ser monitora do ambulatório de alopécias, né, da dermatologia lá da UF. E eu vi aquele sofrimento daquelas pessoas, né? Aquelas mulheres que não tinham cabelo. Eu participava de um ambulatório que ele era alopécia não por quimioterapia, era alopécias por outras doenças de couro cabeludo. Sim. Mas isso trazia muita dor para essas mulheres. E a gente começou, né? Eu procurei a Mariana, né? Que a Mariana estudou comigo no São Vicente, né? E eu sabia que vocês já tinham feito um projeto super legal também lá pelo Salão da Juliana Paz. E eu falei, vou buscar uma parceira para me ajudar nessa daí. E aí foi nessa que a gente fez essa parceria maravilhosa, né? Onde a gente recebe os cabelos, né? E doa a peruca para essas pacientes, não só por alopécia por quimioterapia, né? Que é perda de cabelo, mas também por doenças do couro cabeludo. É um projeto muito lindo, gente. Vale a pena ver. Vai lá no Instagram do Amor em Cada Fio. A gente vai colocar aí um linkzinho para vocês verem, que é um projeto muito legal, muito lindo, assim, a felicidade quando elas recebem a peruca, porque as pessoas não sabem, assim, como que o cabelo faz diferença para a mulher, né? Com autoestima, e o cabelo, né? Ele não é um órgão vital, né? Tem uma professora minha que ela fala isso. Ele não é um órgão vital, você pode viver sem o cabelo, mas ele faz uma diferença enorme na autoestima, no modo dessas mulheres agirem, porque a falta de cabelo remete, né, para algumas pessoas que ainda não têm o conhecimento de doença. Então, muitas vezes essas pacientes, elas querem colocar a peruca não como eu posso dizer, não é vaidade. Muitas vezes elas querem só não parecer doentes. Isso é muito interessante, porque as pessoas ficam olhando, às vezes, condenando, coitadinha e tal. E muitas vezes elas não estão se sentindo coitadinhas, elas estão felizes da vida, elas estão conseguindo sobreviver, elas estão conseguindo viver, elas estão bem. E a peruca muitas vezes é um disfarce que elas usam, sabe? Entendi. E muitas vezes é uma forma também delas se reafirmarem para elas mesmas, para elas se reconhecerem no espelho. A gente tenta fazer as perucas de acordo com o biotipo delas, né? Como elas já tinham o cabelo, para que elas possam se reconhecer o máximo possível, né? Naquele processo. Ser mais uma forma que elas têm de combater, se for no caso do câncer, né? Ou combater mesmo a alopécia, sabe? Teve algum caso específico, assim, que te marcou na doação de peruca, assim? Muitos. Teve um caso, assim, que eu acho que são todos, na verdade, né? Porque a gente começa a conhecer a história de vida de cada um, aquilo ali encanta, né?
mas uma menina que infelizmente ela foi a óbito, mas ela era jovem, teve leucemia. E a gente levou a peruca para ela, junto com todos os mimos que a gente leva, né? Ela estava no hospital, estava internada, e nesse dia a gente batizou ela, cara. Jura? A gente batizou ela com água, com água. Ela pediu? Pediu para ser batizada. E a gente pegou, vamos batizar então. Muito doido. Mas ela morreu? Infelizmente sim, agora, há pouco tempo. Ela sobreviveu a essa internação, mas depois infelizmente não. Mas assim, tava feliz, sabe? Claro, claro. É muito doido. Gente, que lindo, que maravilhoso. Você consegue assim perceber, fazer um antes e um depois do parâmetro de quando você realmente teve esse relacionamento com Deus, como que era a sua vida e depois, porque eu vejo você contando assim, no detalhe, né? Você passando, pegando aquele lugar e tal, o cuidado de Deus nos detalhes da sua vida. Então, assim, para quem tá vendo agora, faz um parâmetro, assim, de como é viver com Cristo e sem Cristo, gente. Eu não tô falando que você é sem Cristo, não, mas é um relacionamento real. Real. E diário, né? Diário, né? É um relacionamento diário e é um relacionamento que faz a diferença. Porque mesmo a gente buscando a palavra, temos problemas, todos temos. Claro. Mas qual é a diferença? É só porque a gente é cristão que nossa vida é perfeita, Exatamente. Não, pelo contrário. Não. Pelo contrário. A forma de encarar que é diferente. Isso aí, né? exatamente. A forma de encarar. Porque eu tenho uma coisa assim dentro de mim que pode estar tudo caindo. Mas eu sei que o final vai ser feliz. É isso aí. Sabe? Eu tenho aquela fé que assim, não, Deus é comigo. E sabe o que é incrível? Pelo menos assim, eu percebo como Deus vai colocando anjos na minha vida. Vários anjos. Olha, em todos os processos, todas as dificuldades, sempre tiveram pessoas chaves que eu posso apontar, falando, cara, essa pessoa aqui... E nem sempre foi de Deus, não. Nem sempre ela já era uma pessoa cristã ou que seguia os princípios. Sim, claro. Mas Deus usava aquelas pessoas para me ajudarem, sabe? Total. Então eu creio que os processos eles vão acontecendo, as pessoas passam, a gente vai passar por tribulações, mas temos que ter bom ânimo. Tereis aflições. É isso aí. Mas tem de bom ânimo, E né? os anjos que Deus vai colocando na nossa vida mesmo, para segurar a gente, empurrar, e a gente também segura o outro. E eu creio que a vida é isso, né? O problema da pandemia é esse. A meu ver, afastou as pessoas. E eu creio que nós nascemos para viver em comunidade. Verdade. Para um ajudar o outro. Porque tem momentos que você vai estar melhor, né? Enfim, em todos os aspectos. E tem momentos que você vai estar pior. Então você precisa ter pessoas que te ajudem nesse momento. Então eu creio que esse é o grande lance, sabe? Você entender que os processos vão acontecer, que as dificuldades vão aparecer, mas que sempre, sempre, sempre Deus nunca vai te desamparar. Nunca. Ele vai sempre ter alguém, uma pessoa, uma palavra. Nunca fez tanta falta um abraço, né? Um calor humano, assim, né? A gente viver em sociedade, em comunidade mesmo. Mas sabe o que eu acho, Camila? Eu acho que esse tempo serviu também para as pessoas terem um momento de introspecção. Super necessário. Eu acho que foi muito necessário para as pessoas, assim, eu vou falar por mim, tá? Eu me converti no final de 2019. Aí veio logo o primeiro lockdown em março de 2020. Foi um momento que eu ficava em casa, mas eu ficava em constante, assim, eu lavava a louça, me alimentando da palavra, escutando uma pregação. Eu ia tomar banho escutando um louvor. Eu tava naquela fase, assim, tipo, muito apaixonada por Jesus e por tudo aquilo que eu tava aprendendo. E você acredita que, normalmente, se não tivesse tido lockdown, eu não teria esse tempo, porque a minha vida é super corrida. Super. Assim, até é difícil falar isso, porque é um momento de tristeza, assim, de insegurança, as pessoas morrendo, você sem saber o que era aquela doença. Mas foi um momento que, pra mim, foi providencial, porque eu tive um relacionamento real com Cristo. Na minha casa, no meu relacionamento com o meu noivo, na época que a gente não tinha casado ainda, com meus filhos, a gente conseguiu viver a gente, fazer acordos, e foi ótimo, assim, esse momento entre a gente, sabe? E eu acho que algum movimento agora a gente está voltando a viver.
em sociedade. Aos pouquinhos a gente tá voltando. E aos pouquinhos, mas a gente volta diferente, nunca vai ser igual. Eu, no início da pandemia, né, meu marido continuou trabalhando, eu parei um pouco, porque na época eu tinha asma, eu tenho asma, ou tinha, né? Tinha, ficou pra trás. Isso aí. Tá decretado, não tem mais. Não tenho mais. E ele ficou trabalhando e eu fiquei em casa com as crianças. E a gente ficou 3 meses sem se relacionar. Ele ia lá em casa, tem até um vídeo muito emblemático para mim, que foi no Dia dos Pais do ano passado, que ele colocou aquela roupa de astronauta, sabe? E luvas e tal, e foi Dia dos Pais não, desculpa, foi Dia das Mães. E ele foi dar um abraço na gente, depois de 3 meses sem... Porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Não sabia como é que era essa doença, não sabia nada. Então, eu digo que foi uma fase que todo mundo passou por problemas. Todo mundo. Pessoas, algumas financeiras, outras de perda, outras perda de saúde mesmo, né? Mas eu creio que se você puder olhar pelo lado bom, né? Todo mundo também consegue tirar bons ensinamentos dessa pandemia. Então eu acredito, eu tento passar isso. Todos vão passar por dificuldades, mas sempre tem a metade cheia do copo, sabe? Eu busco sempre não olhar a metade vazia, eu busco olhar a metade cheia. Porque sempre, se você souber olhar para as situações, sempre vai ter a parte boa que você vai poder tirar daquilo ali e você vai poder também incentivar outras pessoas com aquilo. E entender, né, o que é livramento, o que é lição, o que é ensinamento, né, tudo. Eu acho que tudo a gente leva um propósito maior ali. Meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente está quase acabando. Eu quero que você deixe uma mensagem final para quem está te vendo. Linda, maravilhosa. Deixa uma mensagem, um versículo, uma palavra que te define, uma mensagem para quem está te assistindo agora. Só posso falar para vocês, tenham coragem, se agarrem em Deus, escuta a palavra, pega o momento do seu dia, eu faço isso de madrugada, de manhã cedo, e busca se conectar, porque Deus tem grandes coisas para você. Mas não desista, cara. Não desista dos seus sonhos. Os sonhos são feitos para serem realizados. E o Senhor quer o melhor na sua vida. Amei. Obrigada. Eu que agradeço. É isso aí. Entrega a Ele na frente de tudo e todos os seus desejos serão realizados, tá? Um beijo para vocês e até o próximo Café com Rosana Paz.